E aí, gente, beleza? Vamos voltar aqui então para falar de novo acordo ortográfico. Hoje nós vamos ter um enfoque maior no uso ou no não uso do hífen, que é a parte que teve maior trabalho dentro dessa proposta do novo acordo e a parte que os alunos normalmente têm maior dificuldade. Eu vou dividir em primeiro falar das situações em que eu não uso mais o hífen e nas situações depois em que eu uso o hífen, tá certo? Tentando pegar aqui ideias gerais. Beleza? Vamos para o caso em que eu não uso o hífen. Palavras que perderam a noção de composição. Como assim perderam a noção de composição? Eu não tenho mais a tonicidade das duas palavras colocadas. Eu tenho apenas uma sílaba tônica. Por isso, eu falo que elas não são mais palavras separadas. Elas viraram uma palavra unívoca, por terem só uma sílaba tônica. Paraquedas, qued é a sílaba tônica. Manda-chuva, o chu é a sílaba tônica. Girassol, o sol. Madre Silva, o sil. Ou seja, são palavras que perderam essa unidade de tonacidade delas. Por isso, elas não têm o uso do hífen, tá certo? A maioria das palavras compostas. Outro caso, com o verbo haver seguido da preposição de. É uma linguagem extremamente formal, muito utilizada principalmente no português de Portugal e em algumas obras literárias antigas, que vocês forem ler, um Machado de Assis, um Jorge Amado, um Graciliano Ramos e por aí vai. Hei de saber, haveremos de entender. Antigamente tinha o uso do hífen, hoje não tem mais. Outro caso importante, o prefixo, ou seja, a parte que vai dar um novo significado à palavra, termina em vogal e a palavra seguinte começa ou com uma consoante ou com RS. E aqui é importante porque se começar com RS, eu vou dobrar esse R e esse S por uma questão fonética. Porque o R sozinho entre duas vogais, ele tem um som mais fraco. Por exemplo, a palavra caro. Agora, se eu coloco dois R's, ele tem um som mais forte, como na palavra carro. Tá certo? Microcirurgia. Micro termina em vogal, cirurgia começa com o C. Semicírculo. Vogal, consoante. Mini saia. Vogal, S. Dobro o S e junto. Extrarregular. Vogal, R. Dobro o R. Microsistema. Vogal, S. Dobro o S. Então eu não uso mais o hífen como eu usava antigamente. Eu dobro esse R ou esse S e eu coloco apenas a outra consoante que for. E para fechar aqui o caso do não se usa o hífen, prefixo termina com a vogal e a segunda palavra inicia com uma vogal diferente da anterior. Extra, vogal A. Escolar, E. Vogais diferentes, junta. Isso já dá a entender que quando for vogais iguais, eu vou separar, que vai ser um dos casos que a gente vai ver daqui a pouco. Contraindicado, A. I, junta. Agroindustrial, agro, o. Industrial, I, junta. Co-irmão, co-o, irmão I, junta. Autoadesivo, OA, junta. Hidroelétrico, junta. Essa daqui é uma das regras mais gerais, um dos casos que eu prestaria mais atenção, tá certo? Que estão sendo os mais cobrados nos exames vestibulares. Então, os 4 casos de não uso do hífen estão colocados aqui. Quando nós vamos usar o hífen? Aqui nós vamos fazer muito paralelo com o que a gente viu do não uso, tá certo? Usa-se o hífen em palavras compostas que mantêm a tonicidade, mesmo que essas palavras juntas elas tenham um sentido semântico, ou seja, elas tenham um outro significado. Tio, avô. Ti e o vô, os dois têm a tonicidade marcada. Então, eu uso o hífen. Médico cirurgião, tem o mé e o ão. Guarda noturno, o guar e o tur. Primeiro-ministro, o mei e o nis. Ou seja, as palavras elas têm uma unicidade de sentido, ou seja, uma unidade semântica. Mas elas não têm uma unidade de tonicidade. Tá certo? As palavras separadas, as duas palavras que compõem esse novo termo, elas mantêm as tonicidades, ou seja, as partes tônicas, as sílabas tônicas originais. Por isso, eu uso o hífen nesse caso. Então, como que eu vou distinguir a palavra que vai ter o hífen ou não? Pela tonicidade dela. Isso vai ser uma coisa importante. Prefixo mais palavra iniciada em H. Pan-helenismo. Contra-harmônico. Pré-história. Antigênico. Eu mantenho esse H aí. Com 2 exceções. Coabitar. Habitar eu tiro o A. E o reaver. Tá certo? Porque são palavras que já estão colocadas na língua portuguesa como palavras que perderam essa noção aí da derivação.
tá bom? Compostos que designam espécies botânicas ou zoológicas. Vamos para biologia. Formiga branca, bem-te-vi, erva doce, feijão verde, beija-flor e por aí vai. Eu uso o hífen. Não tinha uma regra antes que falava sobre isso. Agora tem-se uma regra. Prefixo termina em R ou S, tá certo? Mas muito mais em R, a palavra seguinte inicia em R ou S. Super resistente, hiperreativo, super requintado. Nós vamos ver que se o prefixo termina com uma letra e a palavra seguinte começa com a mesma letra, eu vou ter uma tendência a fazer o quê? A usar o hífen para marcar isso. Então, termina como a letra começa com a mesma, a dica que eu dou para vocês nos exames vestibulares é faz o seguinte, mantém o uso do hífen. Beleza? Mais um caso. Prefixo circum e pan, seguido da seguinte por uma vogal ou por M e N, que são as letras que terminam ali. Pan-americano, circunnavegação, circunescolar. Ou seja, mantém a mesma lógica dali. Termina com uma letra, começa com a outra, vai. Circum e pan, usa o hífen aí. Prefixos além, ex, sota, soto, vice, viso, pós, pré, pró, gran e grão. Usa hífen, tá certo? Tá em dúvida, esses prefixos vão ter hífen. Além mar, ex-diretor, sota-piloto, sotomestre, vice-presidente, viso-rei, pós-graduação, pré-escolar, pró-europeu, grão-duque, grão-mestre. É claro que daqui sota, soto, viso, tá certo? Pró são os prefixos menos utilizados. Então, além, ex, vice, pós, pré, grão e gran são prefixos muito importantes de vocês saberem, porque são prefixos mais comuns no dia a dia. Dica, pega uma palavra de referência, dessas aqui que eu coloquei, e lembre-se sempre dela com o uso do hífen. É uma maneira muito mais fácil da gente memorizar o uso do hífen. Termina com vogal o prefixo e a palavra seguinte começa com a mesma vogal, o que vai acontecer? Eu vou usar o hífen. Igual, usa o hífen. Diferente, mantém junto. Micro-ondas. Sim, é horrível, é feio, mas se escreve com hífen. Arque, inimigo. Contra-ataque, pseudo-organização, anti-inflamatório. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção e gostado aí da explicação das regras do hífen. Um enorme beijo na alma de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.